Fala, gente, seguinte, esse é o segundo vídeo do canal aqui que eu tô trazendo pra vocês, né? Eu tô meio gripado hoje, mas, cara, quando eu comecei esse canal, né, eu vim aqui falar bastante sobre no quesito mentalidade pra vocês, né? Cara, e uma coisa que eu percebi na minha vida ultimamente, o que que eu tô me dedicando atualmente? No caso, eu tô me dedicando aos estudos, à criação de conteúdo, né? A criação de conteúdo eu diminuí drasticamente a prioridade, porque a prioridade máxima foi meus estudos agora, então. Mas o que que eu quero falar com vocês? Cara, eu notei ultimamente que eu tô cometendo muitos erros na minha rotina. Não é de agora, é de uns tempos pra cá. Mas assim, cara, o que que eu notei assim, tipo, tem dias assim que eu erro, tipo erros bestas que antigamente eu cometia, e isso de certa forma me deixa muito mal comigo mesmo, entende? Porque assim, cara, eu venho lutando. No caso, eu tive uma luta drástica contra a procrastinação nos últimos meses, né? Porque, tipo, não foi só por uma questão assim, tipo, é, no caso, uma questão unilateral. Foi mais uma questão assim, tipo, de rotina e tal, mas é algo que eu luto drasticamente todos os dias. Procrastinação, perda, etc. Mas assim, cara, é, eu diria que uma das minhas maiores fontes de estresse, assim, nos dias de hoje, é o fato de pensar, cara, que só porque eu evoluí, assim, tipo, no caso, evoluí mentalmente, de uns tempos pra cá, eu não estou fadado a cometer erros, entendeu? Erros pequenos, erros que, tipo, que sinceramente, assim, a gente fala, só um iniciante comete, entende? Mas não, até as pessoas as mais aptas, as mais entendidas sobre um assunto, podem errar algo besta em determinado momento. Então, qual eu diria que foi a função desse vídeo? Cara, eu basicamente queria ter um bate-papo com vocês sobre em relação a essa coisa de da gente estar sempre cometendo erros e erros e erros, mas se trata também de a gente entender que a gente é humano, entende? Nesse processo onde a gente está sempre em busca do nosso objetivo, a gente vai estar sempre fadado a diversos erros. E isso é, sem dúvida, muito normal. Só que o fato é que tem vezes que a gente acha que só porque a gente evoluiu um pouco, no caso, seja nos estudos, seja na criação de conteúdo, em algum determinado objetivo que a gente tenha, a gente acha que não está mais fadado a cometer um erro besta, alguma coisa que a gente pensa, caramba, é muito difícil de eu errar isso. Mas no final não, você pode acabar errando algo que você achava muito que não ia errar, mas no final erra, entende? Então eu acho que mesmo nisso, a gente não deve se frustrar, porque a gente está cometendo erros, e erros são normais em qualquer hipótese, porque é com os erros que a gente de fato aprende o como a gente pode chegar de melhor forma no nosso objetivo, ou melhor, como a gente pode usar esse erro de aprendizado e como ele pode mostrar pra gente um caminho para o nosso objetivo. Eu acho que esse é simplesmente uma das principais coisas que fazem a gente não ter medo do erro. Então, se você tem medo de errar, tem medo de fazer algo errado, de primeiramente, cara, você não tem que ter medo. Basicamente, todo mundo vai passar vergonha, todo mundo vai errar muito na vida, e isso é verdade. Mas a questão é, se você ficar nessa de se prender ao perfeccionismo, que era uma coisa que eu estava fazendo ultimamente, e é por isso que eu estava me sentindo tão frustrado, é, eu penso que a gente não deve se apegar. Apesar da gente estar sempre tentando se melhorar, sempre tentando fazer o melhor, e por mais que a gente de fato evolua na nossa jornada, os erros vão estar sempre lá, não importa como, entende? Não importa que momento a gente esteja, que momento se a gente começou, se a gente está mais longe da nossa jornada, mas o fato é que a gente vai sempre estar errando, independente do momento, da hora e do lugar. Esse foi até que um bate-papo bem rápido, né? Porque eu não tenho muito tempo para falar disso, mas assim, isso é uma reflexão muito importante
que eu diria para muita gente, assim, porque, muitas pessoas acabam muitas vezes se esquecendo, desse fator de ainda serem humanas dentro do processo, porque quando a gente está sempre nessa jornada para se auto-melhorar, buscar novos objetivos, no final a gente pode acabar esquecendo, de quem nós somos, de quem nós queremos ser, ou melhor, a gente sempre está se lembrando de quem a gente quer ser, no caso. Ah, eu já sei a visão de como eu quero estar no futuro, com rico, cheio de carro, cheio de mansões e tal, mas por que eu não estou pensando em mim agora? Entende? Quem eu sou agora, quem eu quero, o que eu estou fazendo no agora para essa versão se tornar realidade. Mas o fator é que a gente também tem que aprender a valorizar quem a gente é agora, entendeu? Pode não ser a nossa versão que a gente quer alcançar, mas é a versão que a gente tá nesse momento vivenciando. Então, o que eu posso dizer é que a gente tem que aproveitar ao máximo essa jornada e tentar entender um pouco mais de nós em cada momento da nossa vida. Principalmente nessa jornada que a gente está em determinado objetivo, em uma determinada busca por algo que a gente quer. Mas, sinceramente, eu aproveito para a gente tirar um tempo para entender que esses fatores, os nossos defeitos, o que está atrapalhando a gente nos dias de hoje, mas é isso, entende? A gente tem que entender, são fatores essenciais, assim, não se trata apenas da gente buscar repetidamente nosso objetivo, sem fazer nada a respeito da gente, entende? Sem buscar entender um pouco mais de nós, porque esse fator da gente também, além de estar buscando esse objetivo, também serve como uma jornada para a gente também se autoconhecer, entender por que a gente está buscando isso, entender um pouco mais como a gente vai buscar aquilo que a gente quer e principalmente entender quem a gente é agora e como a gente vai fazer para alcançar aquilo que a gente quer no futuro. Essa é uma reflexão importante que a gente deve entender um pouco a cada dia. E simplesmente é isso, gente. Então, qual foi a lição de hoje? Entender que os erros dentro da nossa busca pelo nosso objetivo são completamente inevitáveis. Por mais por melhor que a gente esteja em fazer aquilo, pode ser, a gente sempre vai acabar errando uma coisinha, alguma coisa que muitas vezes pode ser muito simples, a gente vai acabar errando no final. E principalmente usar essa jornada que a gente faz em busca de determinado objetivo como uma forma de da gente também se entender melhor, entender quem a gente é no momento presente e como a gente pode melhorar com o tempo, entende? Principalmente, por mais que a gente não esteja na versão que a gente quer ser, no caso, quem a gente quer ser, a gente tem que pelo menos apreciar quem a gente é agora. E mesmo que não seja aquilo que a gente quer, é pelo menos aquela versão que realmente está de fato comprometida a ser aquilo que quer ser. Entende, gente? Então esse foi o bate-papo. Obrigado por todos que estão assistindo esse canal, porque realmente são umas reflexões assim que são muito importantes e que eu espero levar para muitas pessoas, entende, gente? Então obrigado para todo mundo que está assistindo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.